Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A edição de hoje vai avaliar a cobertura jornalística da deposição relâmpago do presidente paraguaio Fernando Lugo, aqui no Brasil e no Cone Sul. Nossos convidados são o repórter do jornal o Globo, Flávio Freire, o correspondente da revista Newsweek, Marco Margolis, e o sociólogo Bernardo Sós. Você pode participar fazendo sua pergunta por telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador através do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia esta semana. A má vontade da mídia eletrônica americana com o presidente Barack Obama ficou patente na semana passada com a monumental barriga cometida pelos canais CNN e Fox News. Enquanto a Corte Suprema dividia-se sobre a constitucionalidade do principal artigo da reforma da saúde e ainda faltava o voto de desempate do presidente da Corte, as duas redes não esperaram o fato e apostaram num factoide, anunciando um grande revés para Barack Obama. We have breaking news here on the Fox News Channel. The individual mandate has been ruled unconstitutional. O revés foi das duas redes apressadinhas e reacionárias e de todos os que apostam as fichas no jornalismo das maquinetas e maquininhas. A imprensa reapareceu na última quarta-feira na CPI do Cachoeira, na pessoa de um radialista jornalista chamado Luiz Carlos Bordoni, que durante 14 anos trabalhou nas campanhas eleitorais do governador goiano Marconi Perillo, do PSDB. Bordoni declarou que, por um trabalho limpo, foi pago com dinheiro sujo da contravenção. Mas é preciso lembrar a todos os que estão lidando com o caso que jornalista ou radialista não pode engajar-se profissionalmente em campanhas políticas. Isto cabe aos assessores de imprensa, que exercem uma profissão oposta ao jornalismo. Jornalista é pago para apurar fatos. Assessores são pagos para esconder fatos. A deposição do presidente Lugo do Paraguai foi um dos temas mais presentes nas charges da semana. O rápido processo de impeachment levantou suspeitas. Teve até quem sugerisse uma forma de retaliação do Brasil ao novo governo do país vizinho. Bom para a Venezuela, que deixou de ser um estranho no ninho. O inesperado impeachment do presidente Fernando Lugo escancarou a fragilidade das convicções democráticas na América do Sul, dentro e fora do Paraguai. Em Assunção, montou-se uma farsa parlamentar para atender às aparências e, como resultado, um presidente eleito democraticamente foi escorraçado de forma sumária pela maioria oposicionista 9 meses antes das eleições, onde esse presidente seria julgado pelos eleitores. Nos poderosos vizinhos, Brasil e Argentina, o golpe parlamentar não foi aceito tão resignadamente. Os governos de Cristina Kirchner e Dilma Rousseff reclamaram contra a ilegalidade. Decepcionante e, mais do que isso, assustadora, foi a atitude contemplativa e acrítica da grande imprensa brasileira e portenha. Geralmente aguerridos e indignados quando percebem alguma ameaça às liberdades no continente, os 3 jornalões brasileiros e os 2 jornalões argentinos foram indulgentes, estranharam o rito sumário no Congresso, mas acabaram conformados com o acatamento pelo Judiciário do putsch parlamentar. Se a imprensa argentina e a imprensa brasileira estivessem mais comprometidas com a democracia,
os respectivos governos teriam sido mais veementes em repudiar o golpe. Foi pífia a penalidade imposta ao Paraguai na reunião do Mercosul em Mendoza, suspender o país até as próximas eleições e substituí-lo pela Venezuela, que não chega a ser um pilar democrático. É um convite para que a América Latina volte ao regime do relativismo e das ambiguidades. E tudo porque o golpe paraguaio aconteceu na véspera de um fim de semana e os editorialistas brasileiros estavam sem ânimo para assumir o seu papel de defensores intransigentes da democracia. Faltando apenas 9 meses para as eleições, o Senado paraguaio aprovou em menos de 5 minutos o impeachment do ex-presidente Fernando Lugo. Frederico Franco, vice-presidente e opositor de Lugo, assumiu o cargo. O ex-presidente foi comunicado do julgamento político menos de 24 horas antes da sessão no Congresso e disse que não reagiu para evitar um banho de sangue. Pesa contra Lugo uma série de acusações, como má gestão das Forças Armadas, complacência com invasões de terra, fraca atuação no combate à violência, violação da Constituição com assinatura de acordos regionais, além da morte de 17 pessoas durante a desocupação de uma fazenda. Para o governo brasileiro, a destituição de Lugo representou uma ruptura da ordem democrática. A União das Nações Sul-Americanas, UNASUL, fez uma série de apelos para tentar evitar a cassação. O Mercosul suspendeu o Paraguai até as eleições presidenciais do ano que vem, mas não impôs sanções econômicas. Em uma decisão histórica, interpretada como retaliação pela destituição de Lugo, a Venezuela foi incorporada ao Mercosul. O Congresso paraguaio era o mais forte opositor da adesão plena do país de Hugo Chávez. A mídia brasileira se manifestou em editoriais. A Folha de São Paulo afirmou que nada justifica o recurso assodado do impeachment, mas destacou que o procedimento adotado pelo Congresso paraguaio seguiu o previsto na Constituição. A Folha sublinhou ainda que Lugo foi inábil ao longo de todo o seu mandato e que a punição imposta pelo Mercosul foi excessiva. O Estado de São Paulo considerou que qualquer punição imposta ao Paraguai pelo Mercosul seria uma aberração e criticou a atuação da diplomacia brasileira no episódio. Para o jornal, nenhum dispositivo constitucional foi violado no processo de afastamento de Lugo. O jornal O Globo criticou a rápida reação do governo brasileiro, que logo nos primeiros instantes foi contra o que classificou como um golpe parlamentar. Para o jornal, o processo de afastamento do ex-presidente foi sumário e impediu a defesa de Lugo, mas não feriu a Constituição paraguaia. Houve divergências entre colunistas. Um ou outro achando que, de fato, foi um golpe, porque não foi dado o direito de defesa, e outros achando que não. Nós fizemos o primeiro editorial em defesa da manutenção das instituições paraguaias, que não houvesse ruptura institucional. Em 24 horas, nós concluímos que não cabia a expulsão do Paraguai, porque estava atendida a Constituição paraguaia, embora continuássemos a admitir e reconhecemos que, embora a legislação seja omissa paraguaia com relação a prazo, 72 horas não são exatamente um prazo, digamos assim, condizente com normas democráticas mais civilizadas. Porém, firmamos posição de que não havia sido golpe parlamentar. A cobertura do afastamento do presidente Lugo pode ter sido afetada por deficiências estruturais da imprensa. Com relação à reação da imprensa, eu acho que nós padecemos o velho problema do fim de semana, porque isso ocorreu, surpreendeu a todos, não se estava acompanhando, não se acompanha a política interna paraguaia com grande atenção, falha nossa. Soube-se do afastamento de quinta para sexta, de sexta para sábado. Então entramos numa espécie de zona de sombra que os jornais padecem, que são as edições de fim de semana. Estão conosco nesta edição, em São Paulo, o repórter do jornal O Globo, Flávio Freire, e aqui no Rio, o correspondente da revista Newsweek e articulista do Estadão, Marco Margolis, além do sociólogo Bernardo Sorge. Marco Margolis, você foi
ao que me consta, você foi o colunista que tratou primeiro do impeachment ao Lugo, né, na edição de domingo. Né? Os jornais, a Folha tinha se manifestado em editorial, mas nenhum colunista se deu ao trabalho de escrever na sexta-feira de noite para botar no domingo. Você foi o primeiro a fazê-lo. Mas eu acho que você não concorda muito com as opiniões veementes que eu manifestei há pouco. Eu queria que você as manifestasse. Eu tive a sorte de fechar minha coluna no dia do acontecimento, Diniz, e como sempre acontece no calor do momento, era uma situação bastante confusa, inesperada de certa forma, embora já houvesse rumores e movimentos para tal durante semanas, mas eu acho que chamou a atenção duas coisas. Primeiro, foi a rapidez, a velocidade da ação, que assustou todo mundo, sim. Tá? E é discutível. Tá? O segundo foi... Discutível e condenável. Né? Condenável. Com os poréns que a gente pode discutir mais tarde. Ao mesmo tempo, seguiu rigorosamente o rito constitucional. Se isso é um golpe latino-americano, então o golpe latino-americano mudou e muito. Não houve violência, houve uma coisa repentina assim. A ordem constitucional foi seguida e não se suspendeu nenhum direito. A Constituição também, diferente dos países, de muitos países na América do Sul, os países bolivarianos, não está sob suspeita, é uma Constituição bem costurada, pode ter falhas. Mas então, eu não vejo o argumento que isso tenha sido um golpe. Eu acho que não é a palavra que se usa. O que acho é que foi uma burrice política, em vez de esperar 9 meses para que o presidente se extinguisse com seus próprios erros, deu argumentos ao outro lado, deu argumentos fortes aos países que, sim, arranham todo santo dia as suas constituições. O Flávio Freire, repórter do Globo, baseado em São Paulo, tem ido muitas vezes ao Paraguai e tem acompanhado, ele acompanha a questão de terras no Brasil e, portanto, no Paraguai também. Eu queria que o Flávio trouxesse a sua visão de repórter, repórter que trabalha repórter de campo, né? Sim, Diniz. Boa noite. O que aconteceu, na verdade, no Paraguai foi um rito sumário surpreendente. Isso não tem como tirar de questão, na verdade. Assustou todos nós. A gente estava aqui em São Paulo, o Globo decidiu ir para lá quando a Câmara, de uma hora para outra, decidiu os deputados levar esse processo de impeachment adiante. E como a Luiz Maranhão mesmo colocou, né, a gente não está acompanhando muito a política interna do Paraguai. E daí também esse problema, essa dificuldade de tentar estabelecer se foi realmente um golpe, se não foi. Daí a importância do repórter estar lá e tentar entender um pouco da coisa que estava acontecendo. Assim que eu cheguei lá, o que mais me deixou estarrecido foi, de fato, o Senado já todo articulado, visivelmente articulado, para a derrocada do presidente Fernando Lugo. Isso era evidente, a gente percebia não só na movimentação do Congresso, dos deputados e senadores, mas a gente percebia também na rua as pessoas muito se movimentando, muito contrária ao presidente Lugo. E essa coisa do desconhecimento da política interna também fez com que a gente ficasse meio sem saber, mas o que está acontecendo aqui, de fato? A gente tem que saber se realmente a Constituição estava sendo preservada ou não, que era a grande discussão. E estava. Esse era o grande problema que a gente se deparou. Se a Constituição está sendo preservada, mas qual é o problema? É o rito sumário, é essa coisa intempestiva do Congresso de ter tirado o Fernando Lugo do poder. Bom, chegando lá, o que aconteceu?
o Senado tinha 45 senadores, né, para fazer essa votação, e a grande discussão era o tempo que o presidente Fernando Lugo estava pedindo para a defesa. Então, eu acho que o grande problema passou justamente por não terem oferecido, não terem dado a oportunidade ao Fernando Lugo de se defender, que eu acho que é uma ruptura da ordem democrática enorme, e se deu, a partir daí, acho que o grande equívoco do Congresso em relação à situação do presidente Fernando Lugo. Bernardo Sorge, como sociólogo, você tem visto, saiu agora um livro seu sobre meios de comunicação na América Latina, os fenômenos políticos todos, e o nosso negócio, nosso business aqui no Observatório é examinar o comportamento da mídia, não é? E você, como uruguaio, conhece essa coisa muito bem, não é? Eu queria a sua avaliação desse... Eu confesso que o foco, eu acho, concordo que os meios foram pobres na forma de tratar o tema. Mas não só, e nem tanto em relação ao que aconteceu no Paraguai, que afinal fica uma questão de opinião, é golpe, não é golpe. Eu, por um lado, obviamente, é fácil de argumentar que um presidente que tem um parlamentar num Congresso não se mantém em nenhum país democrático do mundo. Ou seja, o Lugo caiu por la incapacidade De apoio. de costurar apoio parlamentar. Em qualquer país democrático do mundo, né, ele cairia. A forma em que ele caiu, concordo plenamente, foi pouco respeitosa da figura do presidente, tinha que ter sido dado mais tempo, etc, etc. Mas, do ponto de vista jornalístico, eu acho que não é a questão. O dia que caiu Lugo, a minha pergunta não é, bom, foi constitucional, não foi. Isso é uma pergunta mais normativa. Do ponto de vista jornalístico é, e agora, José, qual é a postura do Mercosul e do Brasil? E aí realmente, confesso, e vendo os editoriais, eu fico chocado. Esse nível de opinionismo e falta de investigação. Você vai para Google, não tem que ir longe, não tem que ir para o Paraguai. Tem o protocolo de Ushuaia sobre compromisso democrático no Mercosul, que o Brasil assinou. E que diz? Em caso de quebra da ordem democrática, serão feitas as consultas entre os Estados-membros e a parte afetada, e depois, se estas consultas são infrutuosas, se chegará então a tomar medidas, etc. Aconteceu isto? Nada. Pelo contrário, primeiro a Argentina, já a nossa Cristina Kirchner, diz o que aconteceu no Paraguai vai acontecer aqui, já cria uma teoria conspiratória, quando ela tem maioria parlamentar, então ela é um recado para a oposição interna ao peronismo, dizendo, olha, vocês já estão sendo aqui considerados golpistas, que é uma loucura, né? E o Brasil, inicialmente, parece ter uma postura mais equilibrada, mas rapidamente muda. O Paraguai é suspenso em rito sumário, e não só não respeitando o espírito da lei, mas a letra da lei. O Brasil assinou o protocolo Ushuaia, vai para o Google, não tem que fazer um grande investigador jornalista para descobrir que existe um protocolo que define as regras pelas quais um país é suspenso. E aí vem a segunda pergunta, que eu me fiz no mesmo dia, diz, quando vi a Venezuela aproveitando o momento, eu falei, isto vai ser aproveitado para se dar um golpe em cima do povo paraguaio, porque o Congresso paraguaio representa o povo paraguaio, que não concordou até agora com a entrada da Venezuela, e se tira um quarto do Mercosul, se aproveita uma suspensão, tudo claramente, não sei se em termos ilegais, porque o Mercosul continua sendo um clube de presidentes, a legalidade é muito baixa, são tratados muito genéricos, né? Todas as grandes Unasurs, etc., são clubes de amigos, né? Então, as regras, não há uma corte que vai definir se foi um golpe ou não foi um golpe. Quem vai definir? Né? Então, fica claro que vai ser aproveitado o que aconteceu para dar um golpe no povo paraguaio e, de fato, Paraguai suspense, imediatamente Venezuela aceita.
Ou seja, um país é aceito ser membro de um clube de 4 sem que um dos 4 participe. E acontece agora, os jornais descobrem, graças ao Uruguai, quem levantou apito não foi nenhum jornalista, teve que ser o ministro de Relações Exteriores do Uruguai dizer, olha, aqui as coisas estão acontecendo e estão erradas. E hoje já tem no Congresso do Uruguai, que ninguém vai dizer que é antidemocrático, e um governo de esquerda, o presidente é o mais de esquerda de toda a América Latina, dizendo aqui, no Mercosul, as coisas estão acontecendo de forma errada. E não é à toa, só para terminar. O Uruguai é um país pequeno. Então, o que aconteceu? Ontem foi Honduras, porque em Honduras, depois que houve eleições, o novo presidente não foi convidado às reuniões da comunidade de países da América Latina e do Caribe, enquanto Cuba era convidada. A grande democracia cubana era convidada a participar. Honduras, já o novo governo, não era. Agora, porrada no Paraguai. E os uruguaios falam, pô, entre os pequenos, o próximo somos nós. Então, eu acho que o que devemos focar como tema central, na minha impressão, e que aí os jornais erraram, e o Brasil em tudo isto. O que significa a cláusula democrática? E aí, Alberto, só para terminar, o que aconteceu no Paraguai é a primeira vez que acontece algo antidemocrático na América Latina. Venezuela, que está sendo convidada, se caracteriza por respeito às instituições, né? E Correa em Equador, e Evo Morales na Bolívia, nos associados. Então, eu acho que sim, deve ser utilizado para um grande debate público sobre o tema. Vamos a um breve intervalo e vamos discutir no próximo bloco o papel da imprensa. Voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta. Nosso tema de hoje é a polêmica mudança de poder no vizinho Paraguai. E começamos esse segundo bloco com o depoimento de um correspondente brasileiro que esteve em Assunção logo após a queda de Lugo. No dia depois da derrubada, havia toda uma revolta dos manifestantes pró-Lugo em frente ao Congresso. Para minha surpresa, no dia seguinte, Assunção estava como se nada tivesse acontecido. E a sensação que nós tivemos, que eu tive, foi que os paraguaios, a gente usa um termo, né, jornalístico aqui, entubaram, né? Ou seja, eles aceitaram aquela medida do Congresso. A minha interpretação é que o próprio ex-presidente Lugo colaborou para isso. Assim que saiu o resultado, o Lugo veio até sorridente, a uma entrevista coletiva, e aceitou o resultado. Eu tenho para mim que ele aceitou o resultado para evitar um banho de sangue ou uma revolta no país, etc. Mas também o fato de ter aceitado tão prontamente, tão pacificamente assim aquilo, meio que desestimulou as manifestações a favor dele. Me estranhou um comentário que uma colega paraguaia me fez dentro do Palácio Presidencial no sábado. Cheio de jornalistas, ela virou para mim e disse assim: não estou entendendo por que vocês estão fazendo esse carnaval todo com esse caso. Eu falei assim, como assim? Não estou entendendo por que isso ficou tão grande. Eu falei, como não? Onde foi que você viu no mundo um presidente numa democracia ser retirado em 24 horas? Onde? Que não seja um golpe de Estado. Flávio Freire, como é que você estava lá também, como é que você vê esse mesmo episódio contado pelo correspondente da Globo? Diniz, não, foi surpreendente mesmo. Como o Burnier colocou até, eu acho que até voltando um pouquinho no que você estava discutindo, falando sobre a reação da imprensa brasileira, se demorou ou não, eu acho que por conta até da reação pífia do presidente Fernando Lugo nessas primeiras 48 horas pós-impeachment, ele saiu do Palácio de Lopes, né, a sede do governo, tranquilo, disse que acataria a decisão do Congresso, seja ela qual fosse, quando ele disse na ocasião, que ele saiu ali logo no finalzinho
da votação no Senado, e eu acho que isso também corroborou um pouquinho para essa dificuldade dos países do Mercosul, do bloco, de como que eles poderiam reagir. Mas isso que o Burnier colocou realmente foi visto aos olhos nus nas ruas de Assunção e com quem a gente conversava pelo país, as pessoas realmente tinham um movimento muito contrário ao presidente Fernando Lugo. E não era só em classes mais altas ou mais baixas, parecia mais generalizado. A gente sentia com todo mundo que a gente conversava que o presidente Lugo só anteciparam a saída dele, que ele sairia de qualquer jeito, lógico, não tem reeleição no Paraguai, mas que ele não conseguiria nem fazer seu sucessor em abril do ano que vem, quando vai ter a eleição. Então a gente percebia que as pessoas estavam muito insatisfeitas com o presidente Fernando Lugo, embora não tinham muita ideia de como poderia ser esse governo do Partido Liberal, aí, né, capitaneado pelo Frederico Lugo, mas o movimento era realmente contrário ao Lugo, não tinha como se negar isso. Tanto que, assim que o presidente saiu, teve aquela manifestação no meio da Praça das Armas, ali em frente ao Congresso, a polícia reagiu com jatos d'água, bomba de efeito moral, o povo foi um pouco para cima, mas foi meia hora, 40 minutos no máximo ali de manifestação, acabou aquilo, as pessoas foram embora e os dias seguintes em Assunção foram de tremenda tranquilidade. Eu fiquei ainda mais uns 4 ou 5 dias na capital do Paraguai por conta da cobertura, mas a gente percebia que as pessoas estavam levando a vida com bastante tranquilidade e queriam, acho que, o presidente Lugo fora, infelizmente. Ou não sei. Mark Margolis, a minha insistência sobre o papel da imprensa tem a ver um pouco com a tradição da imprensa americana, né? Eles são muito rigorosos, a imprensa americana é muito rigorosa com relação a qualquer abuso contra as liberdades ou contra os princípios democráticos, né? Eles são o quarto poder, né? E aqui no Brasil nós deveríamos ser também, né, realmente fiscais da democracia no Brasil e nos países vizinhos, né? O que eu achei é essa condescendência de achar, bom, a Corte Suprema Paraguaia apoiou o impeachment, logo está legalizado. Não é bem assim. Não é? Você pode, de repente, escolher uma Corte Suprema a seu favor e ela vai endossar tudo que você fizer. Quer dizer, eu acho que os ritos democráticos são muito importantes, sobretudo num continente onde não tem tradição democrática, ou melhor, a tradição é velha, mas ela vem sendo interrompida a cada 20 anos ou 30 anos, né? Quer dizer, eu acho que a imprensa brasileira deveria, pelo menos eu sinto assim, ela deveria ter sido mais rigorosa. E isso daria ao governo brasileiro, digamos, margens para que o governo brasileiro pudesse ter uma atitude, digamos, mais de caráter mais estratégico e menos pontual. É minha opinião. Não, eu concordo, Diniz, que o rito é importante. Enfim, não precisa ser só legítimo, mas precisa parecer legítimo e isso dá grandeza ao processo. Mas acho que é importante lembrar o que houve. Houve um impeachment. O impeachment não é um processo criminal. Não é, ao final do qual ninguém vai à cadeia, ninguém vai perder seus direitos humanos. É um julgamento político, né, sobre um fato político e pronto. É isso. Pode ser falha ou não da Constituição paraguaia que não exista nenhuma disposição sobre prazo, né, de que significa uma defesa legítima. Não existe isso. Pode ser uma falha, mas, enfim, eu acho que foi respeitado, né, esse procedimento. O que, como foi destacado aqui por Bernardo, eu acho que o que faltou, inclusive entre nós da imprensa, foi um contexto maior, dizer que democracia que estamos falando. Então é isso. Né? E quais são os critérios? Né? Tem o Tratado de Ushuaia, tem o Ushuaia II, que talvez
podemos discutir mais, que até o Paraguai recusou assinar, foi uma que assinou e o Congresso vetou, enfim. Mas eu senti falta de um contexto em muitas reportagens sobre outras instâncias em que essa questão da democracia latino-americana é importante. Você tem Venezuela, você tem Equador, você tem Bolívia, Nicarágua. Em todos é possível citar incidentes importantíssimos em que ninguém se falou absolutamente nada. Né? Pois é, mas é por isso mesmo. Quer dizer, se a imprensa brasileira for intransigente com os princípios democráticos, ela tem que ser coerente, avaliando o que se passa no Caribe ou o que se passa no Cone Sul. Entendeu? Agora, a partir do momento que ela é indulgente, ela é transigente, não é? Ela é condescendente, aí vale tudo. O que você acha, Bernardo? Veja bem, eu volto a insistir que existe a questão democrática que é central e que leva ao tema colocado por Margolis. Ou seja, vamos colocar uma perspectiva latino-americana. Né? O que significa hoje uma cláusula democrática para qualquer tratado? Está sendo respeitado? Né? Qual é o conteúdo? Quando ninguém aceita nenhuma corte que defina de que se trata, termina sendo presidentes amigos que defendem presidentes amigos ou ficam contentes se o presidente inimigo cai. Então, não pode ser por aí. Ou país pequeno, então é irrelevante, a gente pode dar porrada porque é país pequeno. País grande, tivesse acontecido a mesma coisa na Argentina, certamente não teria o Mercosul feito o mesmo, porque desapareceu o Mercosul. Nem o Brasil nem se fala. Então, que regras? Porque eu acho que, apesar que as regras não podem ser só formais, tem que ter um lado de conteúdo, de respeito a ritos. Em primeiro lugar, são regras. Liturgias. Sim, liturgia, mas as regras têm que ser claras. No caso do Mercosul, há um protocolo que não foi respeitado no espírito e na letra. E o que me surpreende do caso do jornalismo brasileiro, não só esse tratamento um pouco rápido, simples, não foi, porque afinal de contas há espaço para tudo. A questão não é uma questão de opinião. Tem gente que com bons argumentos vai dizer que foi um golpe, outro vai dizer que não foi. Os europeus, alguns estão falando de um golpe parlamentar, que é uma novidade constitucional, né? Esse tipo de coisa. Mas a questão qual é? Do ponto de vista da imprensa. A imprensa investigou, tentou entender que jogos estão havendo por trás, quais são os interesses do Brasil em relação ao Paraguai, quais são os interesses estratégicos. Política exterior tem duas coisas, princípios e interesses, e sempre é uma mistura de ambos. Né? Eu nunca não vi na imprensa nenhum artigo que analise, olha, colocar o Paraguai de fora para o Brasil pode ter certas implicações, trazer Venezuela tem outras, estamos trocando um pelo outro, por quê? Isto interessa ao Brasil, além de princípios democráticos? Né? Estamos realmente eliminando um país que ficou um pouco menos democrático por causa do impeachment para trazer a beleza da democracia venezuelana dentro? É isso que está... Porque isso que o jornalista investiga, são os fatos que estão acontecendo. Isso acontecer. Conflitantes, né? Não é? Conflitantes Essa é a função e analisar e trazer isto para a discussão. Eu estava te mencionando, o Paraguai é o único país da América Latina que reconhece Taiwan. Isto vai ter consequências sobre o Mercosul se o Paraguai sai e faz um acordo com a China comunista, tira o Paraguai, traz a China comunista para dentro. São coisas que a imprensa devia estar investigando. Eu não vi isso. Margolis, a Fernanda Lins, de Porto Alegre, tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante. Você não acha que a mídia brasileira fala muito pouco do que acontece na América do Sul? Acho que está falando mais. Sim, esqueça o caso Lugo, antes do caso Lugo. Eu acho que sim. Acho que a própria ascensão do Brasil chama atenção para a posição frente ao mundo. Que papel que o Brasil tem? Que papel deve ter? Mas falta, ainda falta. Tem que concordar que há uma lacuna e por isso a gente está pego por surpresa. O Lugo sofreu
tentativas de impeachment antes, né? Então, isso faz parte do contexto da história desse evento também. Não aconteceu de noite para o dia. Então, a gente precisa, sim, se redimir. Atenção. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Observatório da Imprensa e o debate sobre a cobertura jornalística do caso Lugo. Na Argentina, os principais jornais do país se dividiram em relação ao impeachment paraguaio. A imprensa argentina deu ampla cobertura sobre a destituição de Fernando Lugo da presidência do Paraguai por intermédio de seus correspondentes em Assunção e também por enviados especiais. Os canais de TV da Argentina transmitiram ao vivo partes do processo de impeachment, bem como a votação no Senado e o anúncio da destituição de Lugo. O tradicional e centenário jornal portenho La Nación considerou que a remoção de Lugo havia sido feita de forma legal, se bem que com intenções oportunistas por parte dos inimigos do ex-monsenhor e agora também ex-presidente paraguaio. O La Nación considerou que Federico Franco, que é o novo habitante do Palácio de los López, o nome da sede do governo em Assunção, havia cometido um suicídio político ao assumir a presidência paraguaia por apenas 14 meses, em meio a uma brusca queda da atividade econômica, além do mais em um ano onde os conflitos sociais prometem ser intensos. O jornal Clarín também deu ampla cobertura com seu correspondente na capital paraguaia, além de enviados especiais desde Buenos Aires. Este periódico de maior tiragem em toda a Argentina não aplicou o termo golpe de Estado para a destituição de Lugo. O Clarín indicou que impeachment estava dentro do marco legal paraguaio. No entanto, também destacou que tratava-se de um abuso de poder do poder legislativo sobre o poder executivo paraguaio. O jornal Página 12, também de Buenos Aires, um periódico que nos últimos anos alinhou-se de forma enfática ao governo da presidente Cristina Kirchner, classificou este impeachment desde o primeiro dia como um golpe de Estado e citou diversos analistas que consideravam que havia sido uma conspiração elaborada em Washington. Na Argentina, o interesse sobre o Paraguai é significativo, já que quase 500 mil de paraguaios residem no país, principalmente em Buenos Aires, na área da Grande Buenos Aires, e também na área da fronteira. Marco Margodi, como é que você como correspondente da Newsweek, a imprensa americana nem deu bola, né? Ou deu bola e... As agências, obviamente, o New cobrem York Times, tudo, né? Mas logo apareceu e sumiu. Não foi como, por exemplo, em 2009, depois da queda do Manuel Zelaya, que seguiu, até porque os Estados Unidos, naquela época, tomou uma posição muito forte e depois inverteu sua posição. Em Paraguai, chamou a atenção que o Washington fez nenhuma declaração muito contundente. Eu acho que nem soube bem como reagir ao fato. Foi muito cauteloso, assim como foi Canadá no debate da OEA sobre o tema. Todos foram muito cautelosos, dizendo, bem, devia sim zelar pelo processo democrático, mas ninguém condenou. Flávio, nessa última estada em Assunção, acompanhando aí o impeachment, você viu alguma coisa da Igreja Católica? Porque o arcebispo lá de Assunção deu apoio aos golpistas, que eu chamo de golpistas, né, do parlamento. Você viu alguma coisa? Porque, afinal, o nosso Lugo, realmente, embora não fosse mais sacerdote, ele desrespeitou os votos de celibato, uma série de coisas. Eu tenho a impressão de que a Igreja Católica paraguaia não gostava dele. Parece que não, viu, Dines? Parece que não mesmo. Não teve movimento nenhum da Igreja Católica, assim como de quase nenhum organização social, movimento social. O que a gente via
lá em Assunção, na verdade, era um movimento dos campesinos, né, os carpeiros, que são os sem terras. Esses sim fizeram ali um movimento pró-Lugo, mas que se dissipou rapidamente logo depois da votação no Senado. A Igreja Católica não fez nenhuma manifestação. E outra coisa curiosa também é que nem os militares também não ficaram ali muito na surdina em relação a como reagir a essa mudança de governo. O Lugo ficou realmente isolado. Ninguém colocou o dedo ali para tentar ajudá-lo nessa hora aí complicada dele, não. Bernardo Sorge, esse episódio nos permite tirar alguma conclusão sobre a democracia, o futuro da democracia no continente, ou ele é apenas uma coisa irrelevante, pequena? Eu acho que o episódio em si mesmo, eu acho que é secundário do ponto de vista da história do Paraguai, onde um país que ainda está construindo devagar, com problemas, seu processo democrático. O que aconteceu, eu acho, foi fundamentalmente, do ponto de vista da sociologia política. Vamos deixar claro, quando consideramos que houve basicamente um processo legal, não que estamos apoiando o que foi feito. Né? Não é para ser admirado ou apoiado. Mas reconhecer que, dentro de tudo, se manteve a legalidade, uma coisa importante. Um golpe de Estado geralmente é seguido de quê? De ruptura. De ruptura, em primeiro lugar, liberdades, estado de sítio, tudo fica suspenso. Não houve nada disto no Paraguai. Tudo continua igual, nenhuma organização ficou fora da lei, nenhum jornal foi censurado. Sim, mas esse é o perigo, né? Digamos, é o golpe branco. Eu não sei se é um golpe branco. Veja bem, de que estamos falando, Alberto? Estamos falando do direito ao impeachment. Isso existe em qualquer país democrático. Claro. Então, não estamos falando do direito ao impeachment. Estamos falando que o Lugo, se tivesse sido, em lugar de 48 horas, uma semana para preparar e 4 horas de defesa no lugar de 2, ele de um deputado teria passado a 5? Ou você acha que teria virado a mesa? Não. Então, era um presidente que foi incapaz de costurar uma base parlamentar e caiu mínima, mas mínima do mínimo. Não está falando. Então, ele caiu pela própria incapacidade, ineficiência de gerir seu poder político, seu lugar como presidente, que inclui você ter apoio no Congresso. Ele perdeu totalmente esse apoio, perdeu parte do apoio da população e, por essas e outras razões, teria caído. Então, sobre isso eu concordo. Então, o que eu não acho, e aí é onde está a diferença de ângulo, o que aconteceu no Paraguai em si mesmo, eu acho muito menor do que está acontecendo na Venezuela, do que acontece em certas coisas na Bolívia, em outras coisas no Equador. Se é para comparar, é menos assustador o caso paraguaio. O que a mim me assusta, me preocupa, do ponto de vista do debate político, é como se utiliza o que aconteceu no Paraguai para instrumentalizar politicamente. A Cristina Kirchner, no dia imediato após o que acontece no Paraguai, ela diz: a mesma coisa vai acontecer aqui na Argentina. Ora, a Cristina Kirchner tem maioria no Congresso. É um recado contra aqueles que conspiram, entre aspas, contra ela. É o uso político. E o que me assusta mais quando você vê declarações, inclusive de partidos políticos brasileiros, que a questão não é a defesa da democracia, é a defesa de governos progressistas. Ou seja, você pode derrubar governos que a gente não gosta, que é chamada oligarquia. Então, democracia é sobre princípios e regras de jogo que independem do governo. O que me assusta o debate não é o Paraguai, me assusta a Argentina, me assusta o Brasil. Diga, eu tenho uma pergunta que veio do Recife, Pernambuco, do Luiz Lemos. Ele reclama que na televisão a cabo aqui no Brasil nós temos emissoras dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, mas não temos redes latinas, não é? Que desbalanceia o noticiário, não é? O problema é assim, mas quem é que vai ser terá que ser um governo latino-americano que vai financiar uma rede, e aí a gente já começa a ter
suspeita, né? Mas como é que você vê essa questão do ele- equilíbrio, do balanceamento É um jornalístico? perigo, ele tem toda a razão, e um fato interessante é que muitas das primeiras informações, depois da destituição do Fernando Lugo, vieram através da Telesur, emissora venezuelana, estatal venezuelana. Então, gostar ou não, você tem que estar antenado, você tem que acompanhar. E às vezes é difícil buscar de achar essas. Flávio, tem uma questão que você conhece bem, que é a questão dos conflitos de terra, aqui no Brasil e no Uruguai vizinho. A situação dos brasilguaios, né? dos brasileiros que são proprietários de terra no Paraguai. Como é que vai ficar essa situação? Eles correm algum risco? Ou esse governo vai ser favorável às pretensões deles? Como é que vai ser isso? Olha, Diniz, acho que não só esse governo, mas como que está por vir, já deu ali todas as garantias, pelo menos mostrou que teria interesse em dar todas as garantias aos brasileiros que estão no Paraguai. Essa questão é de um conflito de muitos anos, ali desde os anos 60, 70, quando os brasileiros chegaram e acusam os paraguaios que os brasileiros chegaram e ganharam a terra na mão grande, estariam ali trabalhando em áreas públicas e terras públicas, e por isso tem sempre essa discussão, será que eles poderiam realmente estar ali ou não, se essas terras são dos paraguaios ou se podem ser exploradas por eles. Acontece que a economia do Paraguai, ela é quase que 90% tocada pela produção e pela exportação de soja que está em terra cujos brasiguaios estão controlando. Então, é uma situação delicada, tanto para o governo também, né, porque como vai rechaçar essas pessoas, se elas estão ali também ajudando a impulsionar de alguma maneira a economia do país. Mas a titularidade da terra é uma discussão muito grande, porque os paraguaios que estão na luta agrária, da reforma agrária, acusam os brasileiros de não terem essa titularidade, não terem documentos, ou então, pior, dizem que tem documentos falsos e que não conseguiriam comprovar se realmente são deles ou não essas terras. Então, essa é uma discussão que acho que ainda tende a crescer para os próximos anos, justamente porque os próximos governos também devem dar um respaldo ali para os brasileiros e entrar na briga com os próprios brasiguaios que estão tentando terra por lá. Bernardo Soares, tem uma questão aí. Nós temos, você mencionou, não é? 500, meio milhão de paraguaios vivendo na Argentina, não é? As terras de brasileiros do Paraguai são as mais férteis e a economia depende dos proprietários brasileiros. Quer dizer, é um país não país, não é? É um país que continua vivendo aquela situação do Solano Lopes, esmagado pelas potências regionais. É um país pequeno, ao mesmo tempo muito orgulhoso. Sim, mas... Tem uma tradição, né, nacionalista, tem um senso de nacionalidade forte. Eles têm uma gloriosa tradição nacional na perspectiva deles, lutaram guerras em uma forma que deve ser respeitada, né, em termos de capacidade de manter uma dignidade nacional, mas, como você diz, é um país que ainda tem enormes problemas, depende da venda de eletricidade de Itaipu ao Brasil e à Argentina para manter as contas públicas, um país frágil, e aí é onde está o quid da questão. Como você ajuda esse país? E nesse sentido, o Brasil teve uma atitude correta, não entrar com sanções econômicas. Isso, a atitude do Brasil foi correta. Agora, a suspensão foi correta? Certamente não foi da forma que foi feita. Foi um verdadeiro golpe, do ponto de vista da forma. E passar por cima do país Paraguai, para você introduzir outro sócio, é uma forma de você respeitar um país menor com problemas. E terceiro, quais são os interesses estratégicos do Brasil? Embrapa financia muita coisa lá. Está lá presente. Ou seja, como a gente analisa tudo isso? E eu espero, acredito, que este tipo de debate obriga a imprensa a ter uma atitude um pouco mais séria. O que me choca em muitos editoriais que você colocou na frente, no início do programa, é a simplificação, a ligeireza, a opinionativa. Deixa, é bom, é ruim. É isto que uma imprensa faz? Certamente não.
é decidir se é democrático ou não. Deixa isso para cientistas sociais. Nós temos que ganhar a vida. Né? Mas, como jornalistas, analisem os fatos, mostrem a complexidade, o que está sendo jogado, inclusive vejam o que vem pela frente, como aconteceu, e não vi nenhum jornalista avisando, olha, isto aqui está levando a atitudes apressadas do Mercosul em relação ao Paraguai, em relação à Venezuela, que certamente assim não se constitui nenhuma perspectiva democrática. E este que eu acho que o que da questão, especialmente da questão central nossa, qual é o papel do Brasil em tudo isto? Mark Margolis, você tem percorrido essa região, pelo menos a região, o Cone Sul, agora nessa função de observador da América Latina para o Estadão? Ultimamente não, Dino, estou me devendo essa peregrinagem, mas ao observá-lo, você perguntou mais cedo se isso, o que isso diz sobre a democracia na América Latina, se é um mau presságio ou não. Eu temo em dizer que eu vejo uma certa esperança aí, independente do que você acha. Sim, do que aconteceu. Do golpe, ou não golpe, se foi ou não foi. É interessante que os termos do debate, democracia é primordial. Né? Então, é um valor inestimável e que talvez não tenha tido esse peso no passado. Vini Mesh tem pesquisas que dizem como é desacreditada a democracia. Eu acho que agora não. E acho que isso é uma grande pauta para nós, os jornalistas, como que isso vai se dar, não só em Paraguai, em todas as instâncias, onde todos esses órgãos, Mercosul, Unasul, OEA, como que eles definem isso, como que a gente acompanha. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença do repórter Flávio Freire, do correspondente Mark Margolis do Newsweek e do sociólogo Bernardo Sós. Nosso programa termina aqui, mas continua nas redes sociais e nosso site, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Afinal, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pela internet, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.